Fala galera, Guilherme aqui e hoje eu vou ensinar para vocês as diferentes camadas que a gente tem na blockchain, beleza? Bom, antes da gente começar, eu tenho que explicar brevemente o porquê da existência dessa segunda camada, beleza? Bom, na blockchain nós temos um problema que é o trilema da blockchain, ou seja, nós não conseguimos ter descentralização, segurança e escalabilidade junto, tá? Então, por conta disso, as segundas camadas surgiram para que normalmente eles escolham entre a descentralização e a segurança, e a segunda camada faça o papel da escalabilidade, beleza? Mas vamos lá. Bom, a Layer 1 é a blockchain principal, tá? A Layer 1 seria a primeira camada, no caso do Bitcoin e do Ethereum. É nessa camada que ocorrem todas as transações e onde as operações são registradas e validadas, beleza? No caso da segunda camada, que são as Layer 2, ela ficou conhecida como uma camada de solução de escalabilidade, tá? Que é uma camada construída em cima da camada base, no caso a Layer 1, que vai melhorar a eficiência e a capacidade de processamento da blockchain, beleza? Então, voltando no assunto do trilema, bom, como dito anteriormente, aqui está o trilema da blockchain, tá? Nós não conseguimos ter os três pilares que a blockchain precisaria para ser uma rede escalável, segura e descentralizada, tá? Por uma blockchain atingir a excelência, ela só consegue utilizar dois desses pilares. Então, eu vou dar o exemplo da Ethereum aqui, tá? Que nem a Ethereum. Ela escolheu pela descentralização e pela segurança. E ela abriu mão da escalabilidade, tá? Então, é por isso que eles criaram as redes de segunda camada, que elas vão fazer essa escalabilidade acontecer de uma forma mais rápida e mais barata. Bom, aqui como vocês podem ver, a camada 1 ela é a camada de consenso e segurança, tá? Aqui seria, por exemplo, a rede Bitcoin, a rede do Ethereum, e as redes de segunda camada, elas são responsáveis pela execução e pelo processamento, beleza? Que seriam essas aqui, as redes de segunda camada ou as Layer 2. Como vocês podem ver aqui, que nem eu falei anteriormente, a primeira camada aqui seria a Ethereum, a segunda camada seriam as Layer 2, que seriam os Rollups, tá? Os Rollups, galera, são soluções de escalabilidade que vai fazer com que as redes sejam mais escaláveis, que foi o que eu disse anteriormente. Dessa forma, eles vão executar as transações numa blockchain separada e depois eles vão enviar essas transações para a camada 1 do Ethereum de forma comprimida, beleza? Mas ainda assim elas vão ter a segurança da rede Ethereum e também a descentralização da rede Ethereum. Ou seja, elas só vão utilizar as outras blockchains para fazer essas transações. Mas ainda assim elas vão ter a segurança e a descentralização da rede Ethereum, beleza? No caso dos Rollups, nós temos dois tipos de Rollups, que são os Optimistic Rollups e os ZK Rollups. Bom, no caso das Optimistic Rollups, ela vai acelerar e reduzir os custos de transação, beleza? Então, ela faz isso através de uma rede secundária, que no caso são as Layer 2. Bom, ela vai pegar todas as transações que ocorrerem na Layer 2, vai envelopar e unificar todas elas, como se pegasse todas as transações, colocasse em um bloco e depois ela enviasse esse bloco para a Layer 1, que seria a camada da Ethereum. A vantagem disso é que ela precisa de menos esforço computacional e menos armazenamento de dados, beleza? No caso da Optimistic Rollup, ela não precisa fazer uma validação de dados verdadeiros antes de ser enviada. E é aí que está o problema, porque no caso da Optimistic Rollup, ela tem uma prova de fraude, beleza? O problema desse processo é que no Optimistic Rollup, as transações que serão fraudulentas podem ser canceladas em até 7 dias. Ou seja, vamos supor que eu, Guilherme, tenha feito uma transação válida, verdadeira, numa rede de segunda camada, certo? Só que
outras pessoas fizeram transações fraudulentas e eu acabei entrando nesse bloco que foi enviado para a rede Ethereum. Por mais que a minha transação seja verdadeira, contenha dados verdadeiros, eu estou dentro de um pacote que possui dados fraudulentos. E por conta disso, a minha transação vai ser cancelada, beleza? Então, às vezes você fez uma transação ali e dali 3, 4 dias você viu que a transação foi cancelada e você não sabe por quê. É por conta disso. Por mais que você tenha feito tudo bonitinho, tudo certinho, você estava no pacote, entre aspas, de pessoas que fizeram transações fraudulentas e isso fez com que a sua transação não fosse aceita e fosse cancelada, beleza? No caso das ZK Rollups, ou Zero Knowledge Proof, elas funcionam da mesma forma que a Optimistic Rollup, beleza? Elas vão executar as transações numa camada secundária e enviar as transações periodicamente para a rede 1, ou melhor, para a rede principal, que é a rede da Ethereum, beleza? Bom, a principal diferença dos ZK Rollups é que elas precisam de uma prova criptográfica imediata para determinar a integridade das transações, tá bom? E sem comprometer a privacidade dos agentes que estão fazendo essas transações, utilizando uma técnica criptográfica que é a Zero Knowledge Proof. Bom, então agora que a gente já entendeu o que são Rollups e os Optimistic Rollups e ZK Rollups, vamos voltar para o que a gente estava falando, tá? Bom, aqui a gente vai ter a Layer 1 do Ethereum, que é responsável pelo consenso e pela segurança. Vamos ter as Layer 2, que são os Rollups, que são responsáveis pela escalabilidade, beleza? E aqui nós vamos ter entre aspas, uma Layer 3, que vão ser os aplicativos, tá? No caso aqui eu coloquei só o Uniswap, mas tem Uniswap, Aave, entre outros. Bom, aqui a Layer 1 é a rede de consenso e segurança, tá? A Layer 2, ela vai ser a rede de segunda camada, que vai utilizar a descentralização e a segurança da rede Ethereum, tá? E a Layer 3, ela vai ser responsável por executar os aplicativos que são executados na Layer 2, beleza? Então, esse é mais ou menos a divisão entre Layer 1, Layer 2 e Layer 3, tá? Bom, mas como toda nova tecnologia, ela traz benefícios, ela também vai trazer alguns problemas. São poucos problemas, mas ela trouxe 2 problemas junto com ela, tá? No caso, o primeiro é por conta da utilização de novas blockchains. Isso vai fazer com que ocorra duplicação e isolamento dos contratos, tá? E o outro problema é uma fragmentação das carteiras e da liquidez. Ou seja, o que antigamente era concentrado somente na Layer 1, vou dar o exemplo da rede Ethereum, toda a liquidez era concentrada nessa primeira camada. E, no caso, existiam carteiras únicas com liquidez única, certo? Então, depois que surgiram as Layers 2, ou as redes de segunda camada, essa liquidez foi se distribuindo em blockchains diferentes, porque as pessoas começaram a criar novas carteiras em novas camadas e também começaram a passar a liquidez da sua camada principal para as outras blockchains, tá? Então esse foi um problema que aconteceu com a existência das Layer 2. Mas há uma solução para isso. A solução para os problemas da Layer 2 é o surgimento da Layer 0, tá? Bom, pelo menos eles falam que vai ser que vai ser a solução desse problema, beleza? No caso da duplicação e do isolamento dos contratos, que é o primeiro problema que a gente citou, no caso da Layer 0, ela vai permitir a mensageria cross-chain. O que seria essa mensageria cross-chain? É fazer com que essas diferentes blockchains se comuniquem entre si, tá? Então, o que antes era um problema de falta de comunicação, agora com essa mensageria cross-chain, eles vão conseguir se comunicar de forma conjunta, beleza? E para o segundo problema, que seria a fragmentação da carteira e da liquidez, a Layer 0 promete uma solução de liquidez cross-chain. O que seria isso? Ela vai permitir que os usuários
utilizem seus saldos, que eles têm em diferentes carteiras, em uma única carteira, tá bom? Então isso vai unificar esse processo que antes era um problema. E os principais players que estão desenvolvendo aí na Layer 0 é ZetaChain, a própria Layer 0, Chainlink e Polygon. Ainda essas empresas não têm soluções prontas para isso, tá, galera? Mas é uma nova layer que está surgindo aí, que promete revolucionar alguns problemas que a gente está seguindo as camadas, beleza? Bom, galera, no vídeo de hoje foi isso, tá? A gente aprendeu um pouco sobre Layer 1, Layer 2 e Layer 0 e também sobre ZK Rollups, Optimistic Rollups e o que são Rollups, beleza? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, beleza? Falou, galera, até mais!